Pronto, ó, vamos lá. A gente vai fazer a programação desse projeto aqui, tá? Normalmente com o sensor ultrassônico, eu uso a biblioteca do sensor ultrassônico, tá? Então, primeiro, nós já fizemos a lógica. A lógica de você está correta, só faltou tirar aquela setinha lá, né? Do fluxo, mas a lógica está correta. Então, vou até colocar aqui, ó, a lógica. E nós vamos fazer o código, né, olhando para a lógica. Então vamos lá. Primeiro, início, né? Então, o início ele delimita de onde você vai começar o seu fluxo. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer a inicialização do programa. Para fazer a inicialização do programa, eu preciso incluir as bibliotecas. Tá? Bibliotecas. Quais são as bibliotecas que nós vamos usar? Vamos usar bibliotecas servo e bibliotecas a biblioteca do sensor ultrassônico. Então vamos lá. Eu estou usando aqui servo, estou usando o sensor ultrassônico, estou usando o LED, não preciso de biblioteca. E é isso, né? Então são dois sensores ultrassônicos. Um para tampa, um para abertura da tampa e outro para a medição do nível da lixeira. E o servomotor é para fazer a abertura e fechamento da tampa. Vamos lá. Para você incluir a biblioteca do servo, você vem aqui em arquivo, né? Ou melhor, sketch, inclui biblioteca e escolhe servo. Tá aqui, ó, servo. Beleza? Ó, incluir biblioteca, servo. Ó, aparece ali, incluir servo. Include, né, servo.h. Ou você pode digitar se quiser também. E a do sensor ultrassônico, mesma coisa, sketch, inclui biblioteca e o nome dela é ultrassônico, eu acho. Vamos ver. Ultrasonic Master, tá? Pronto. Inclui a biblioteca do sensor ultrassônico, vem aqui, tá? Beleza, inclui as duas bibliotecas. Agora, eu preciso fazer a declaração de variáveis e objetos. Então, vamos olhar primeiro para o sensor ou sensores ultrassônicos. Então, você precisa primeiro saber como fazer a programação desse sensor. Como eu estou usando a biblioteca, se você vir aqui em arquivos, exemplos, você vai ver um código que já mostra como fazer isso, tá? Ultrasonic Master. Então, demonstração do sensor ultrassônico, tá aqui. Ó, o que é que você precisa saber para usar a biblioteca do sensor ultrassônico? Você precisa fazer o define do tag do hash. Então, eu vou colocar aqui, ó, tag e hash. Sendo que, como eu estou usando dois sensores ultrassônicos, eu vou detalhar. Então, eu vou colocar tag pino sensor tampa, certo? E o outro eu vou colocar tag at pino sensor abertura, ou melhor, nível, né? Nível, tá? Opa, desculpa, aqui tem que ser o mesmo, porque são dois pinos por sensor. Então, hash pino sensor tampa, hash pino sensor tampa. Então vai ser dessa forma aqui, ó. Isso, tag e hash do sensor tampa. E precisamos também declarar aqui um objeto. Aí eu vou colocar aqui ultrasonic. Aí eu vou dizer o nome do objeto. Aí eu vou colocar sensor tampa. Você pode colocar outro nome. Você tem que colocar um nome que seja fácil de entender, tá? Sensor tampa. E aí você tem que referenciar esses pinos. Tag pino sensor tampa e hash pino sensor tampa, que é o mesmo. Pronto, então eu já fiz a declaração de variáveis e objetos do sensor da tampa. Agora falta fazer do sensor de nível. Então eu vou colocar aqui sensor nível.
sensor nível, sensor nível, e aqui eixo e sensor nível. Agora o pino do sensor que está ligado no sensor nível, que foi o que nós acabamos de conectar, o tag está no pino 9, é isso? Isso. E o eixo está no pino 10. E o outro, que é o que vocês mudaram, ó, 6 e 7. é 5 e 6, né? O tag no pino 5, pelo menos que está aqui, né? O 7 é o No sensor. código. Hã? Não, o 7 é o sensor. Ah. Ó, tag é o 5 e o hash é o 6. Pronto, então eu já fiz a declaração do sensor da tampa e do sensor do nível. Ótimo. Aí se você olhar aqui no código, exemplo, nessa região de declaração de variáveis e objetos, não precisa fazer mais nada. Qual é o próximo passo agora? Você precisa inicializar a comunicação serial, porque nós vamos precisar para verificar os valores. Eu vou colocar aqui serial.begin, e aqui no void loop eu vou precisar declarar essas duas variáveis aqui, que é a variável responsável por armazenar a distância, né? Aí aqui tem centímetros em polegada, nós vamos usar apenas em centímetros, então vou excluir aqui. E você pode mudar esse nome, tá aqui, colocar distância, ó, distância, sensor, tampa. E aí você pode declarar outra distância, sensor o quê? Nível. Tá? Beleza. Feito isso, o que é que é aconselhável você fazer? Você faz uma medição e depois faz a outra, tá? Até porque na nossa lógica tá assim, né? Na lógica que vocês fizeram, né? Então, primeiro, o que é que ele faz? Detecção de pessoa próxima, ou seja, quem é que faz a detecção de pessoa próxima? É o sensor da tampa ou o sensor de nível? É o sensor da tampa. Então vamos primeiro tratar só do sensor da tampa. Então vou até tirar aqui o sensor de nível. Vamos lá. Para detectar a pessoa próxima, eu preciso medir o sensor da tampa, né? A distância, se tem alguma pessoa ali próxima. Então vou colocar aqui. Float distância sensor tampa. Declarei a variável. Essa variável distância sensor tampa vai fazer o quê? Vai armazenar a distância. Beleza? Pronto. Agora eu preciso medir a distância. O sensor ultrassônico, ele tem esse princípio. Ele envia o sensor em uma onda ultrassônica pelo Tiger e o hash vai receber. A velocidade do som no ar é conhecida, não é isso? O tempo é conhecido, que ele vai medir o tempo que a onda demorou para chegar, e ele vai ter a distância, tá? Então é basicamente isso. Então fazendo isso, eu vou usar essa linha de instrução aqui, ó. Long, né? Microsec, eu posso deixar assim sem nenhum problema. E aí tem um detalhe, ultrassônico, eu preciso colocar o objeto referente ao sensor da tampa, que é esse aqui, ó. Inclusive aqui ainda tá errado aqui, né? Ó, ultrassônico sensor nível, né? Faltou mudar. Ó, o nome do objeto é esse aqui, ó. Sensor tampa, tá? É a variável que foi declarada lá em cima. O objeto. Isso aqui é o objeto. O objeto é diferente de variável. A variável é o local para você armazenar um dado. O objeto é um nome que possibilita você usar um recurso de uma biblioteca. Então toda vez que você está usando uma biblioteca, você vai precisar usar um objeto. Por exemplo, eu quero usar um recurso da biblioteca do sensor ultrassônico. Então você precisa, através do nome daquele objeto, dizer o que você quer. Então, por exemplo, eu quero fazer a medição do tempo que a onda ultrassônica levou para ir e voltar. Qual é o nome do objeto para usar essa biblioteca? É o recurso, é como se fosse a senha para você usar essa biblioteca. No seu código você pode ter várias bibliotecas. Sensor ultrassônico,
medição de temperatura, várias bibliotecas. Se você quiser usar do sensor ultrassônico, como é que você chama essa biblioteca? Então você oi? Dá um endereço no caso, né? Como se fosse exatamente o endereço. Então, você está apontando, é o nome que você vai dar para em qualquer parte do código você usar essa biblioteca. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Long microsec sensor tampa time. Então, ele vai fazer a medição do sensor da tampa. Aí, se nós olharmos aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai converter, né, aqui para centímetros, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, cm mixsec, né? Ou distância, na verdade, né, que foi a variável que eu declarei. Distância sensor tampa é igual a ultrasonic, aí o objeto é outro, não é ultrasonic, é sensor tampa. Ponto convert, que é da biblioteca, microsec, o tempo que ele levou e a distância que ele quer, tá? Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos printar essa informação na tela. Vou colocar aqui serial, ponto print, e vou colocar aqui medição do nível da lixeira, certo? E aqui eu vou colocar serial.println e vou colocar distância underline sensor underline tampa, certo? Ótimo. Pronto, eu vou agora salvar esse código aqui. Deixa eu colocar aqui melhor. Pronto, salvei aqui o nosso código. O Arduino que vocês estão usando é Uno? Ele tem outro nome ali, mas é Uno, né? E a porta com 8. Ele detecta aqui com 8. Vou carregar. Vamos ver se vai dar algum problema, algum erro no código aqui. Vamos ver se o código vai funcionar aqui direitinho. Vocês estão entendendo até aqui? Opa, ele deu um problema aqui, ó. Eixo, pin. É porque tem 2 pin aqui, ó. Na verdade é só um. Acabei que errando. Por quê? Porque se você colocar, toda vez que você chamar o nome da variável, ela tem que estar exatamente igual. E ali estava diferente. Opa, aqui também. Sensor nível. Ele está dizendo que eixo, pin, sensor nível não foi declarado. Eixo, pin, sensor nível. É porque, de novo, acho mesmo. É porque eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, vamos lá. Vamos colocar aqui agora 9.600. Pronto, tá dando uma medição aí entre 274 e 261. Aproxima a mão aí do sensor da tampa. Pronto. Tá funcionando, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa para o outro sensor, para garantir que o outro sensor está funcionando, correto? Sim. Então vamos lá. Então aqui ele está funcionando. A ideia é só essa, saber se ele está funcionando. Agora vamos fazer para. Nós fizemos para o sensor da tampa. Agora vamos fazer para o sensor de nível. E aí basta fazer o quê? Mudar os nomes, né? A lógica é a mesma. Eu só quero saber se ele está medindo. Agora, eu vou usar recurso de função de rotina. O que é a função de rotina? Para não ficar tudo bagunçado aí no código, eu vou fazer o seguinte, medição
Vou colocar assim, medição, sensor, tampa. Aí vou criar a função, medição, sensor, tampa. Vou dar um Ctrl C aqui, vem aqui abaixo do void loop, eu faço assim, void, medição, sensor, tampa, abre e fecha chave. E vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, veja como o void loop ficou mais enxuto. Por quê? Porque eu vou repetir aquele código, vai ficar poluído se eu ficar Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. Medição, sensor, tampa, medição, sensor, nível, né? Medição, sensor, nível. Aí eu vou criar aqui uma outra função também, void, sensor, nível. E aí eu vou copiar e colar isso aqui. Sendo que eu preciso mudar os nomes. Aqui, vamos lá, sensor tampa. Sensor nível aqui, ó, embaixo. Distância, sensor nível. Aqui, sensor nível ficou maiúsculo, né? Maiúsculo. Aí ficou tudo maiúsculo agora. Distância, sensor nível. Minúsculo, né? Tem que estar os mesmos nomes. Maiúsculo, minúsculo tem que estar igual. Aqui, sensor nível. Microsec, ultrasonic. Distância, sensor nível. Medição. Na verdade, aqui não era medição de nível da lixeira, né? Aqui é detecção de pessoas, né? Distância da pessoa. Distância, pessoa. Não é isso? E aqui medição do nível da lixeira. Distância, sensor. Beleza, então fiz outro código agora. Aí agora eu vou comentar, porque eu já testei o sensor da tampa, eu vou comentar. Ele vai sair do fluxo de execução, vai ficar só a medição do sensor nível. Então eu vou agora colar, ou fazer o upload do código. E agora vai testar o outro sensor. Vamos ver se o outro sensor que a gente conectou agora está funcionando. Ou se não tem algum erro, algum mau contato com o código, né? Vamos ver agora. Cadê? Deixa ele livre. Ó, tá funcionando, ó. Agora, cadê ele? Ele tá dentro, né? Pronto, aproxima aí. Pronto, tá funcionando, ó. Beleza? Tranquilo? Vai aproximando, devagarzinho. Vá. Beleza? Tá funcionando. Então, a conexão tá certa. Beleza? Veja que eu não monto tudo, programo tudo para testar. Eu vou testando componente por componente. Por quê? Porque se esse componente tivesse dando problema, o que é que eu faria? Eu iria só nele. Tá? Aí iria ficar mais fácil. Já que ele funcionou, então eu não mexo nele. Se der algum outro problema, não é nele, porque ele funcionou aqui. Tá? Então eu sempre faço esses testes individuais. Aí se nós olharmos a lógica de programação, qual é o próximo passo? Ó? Ele fala manter fechada. Sim, agora tem o servo, né? Manter fechada é o quê? É o servo. É o servo aqui. Então vamos, ó. Nós fizemos a importação da biblioteca do servo. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso verificar como é que essa biblioteca funciona, a biblioteca do servo. Então vem aqui. Ó, servo. E vou ver aqui como é que esse sensor funciona, tá? Ó, primeiro você tem que declarar uma biblioteca. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Servo motor. E vou colocar aqui. Servo. Não é por quê? Porque você vai declarar um objeto para usar essa biblioteca. Qual vai ser o objeto? Vou declarar também. Servo tampa. Tá? Não é sensor, é servo tampa. Tá? É um nome. Você precisa sempre colocar um nome descritivo nas coisas, que faça sentido com a função do seu projeto. Servo tampa. E aqui você precisa inicializar o servo.
Então o servomotor ele precisa ser inicializado, ativado, né? Então ele é ativado no void setup. Aí você primeiro coloca o nome do objeto, mais servo aqui é servo tampa, ponto attach. Attach é o que? Ativar. Se fosse desativar, aí você escrevia assim, ó, detach, acho que é assim. Aí você desativa o servo. No caso, a gente vai usar... A gente vai deixar, não vai ficar ativando e desativando não, só a título informativo. Mas a gente só vai deixar ele só o tempo todo ativado. É porque existem projetos que o servo fica dando interferência com outros componentes. A gente precisa desativar ele, fazer outro projeto, outro componente funcionar para depois ativar ele novamente, tá? Pronto, qual é o pino que ele está conectado, o servo? No 7, né? Tá aqui, 7. Eu coloquei 7, tá? Como é que o servo ele funciona? Você vem aqui. Basta você colocar o nome do objeto e ponto e colocar write. Ele vai escrever a posição que ele quer que o servo fique, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Vou colocar mais servo write e vou colocar servo underline tampa write. Aí eu faço a pergunta para vocês: qual é a posição que a tampa fica totalmente aberta? Aí você... é 180. Vocês já fizeram? Não, é porque o máximo dele é 180. É. Não, então, mas aí, dependendo da posição que você instala aqui, o 180 pode estar aberto ou fechado, dependendo da posição que você bota. Até na hora de desligar também pode variar. Programar 180. Não, então, mas é isso que eu estou perguntando. Como é que eu sei aqui? aqui? Ele tá 0 graus. Aqui. Hã? Aqui ele tá 0 graus. Quando ele ativa, essa parte aqui vem pra cá. Tá, mas dessa forma aqui, 0 graus. Isso. A tampa está aberta ou fechada? Tá fechado. Tá fechada. Então, é importante aqui, ó. 0. Aí eu vou colocar tampa fechada. E 180, a tampa aberta, é isso? Chega em 180 ou é só 90? 180. Pronto. Porque se a gente botar 90, ele nem, eu acho que nem abre direito. Tampa aberta. Já não tá abrindo. Já não tá abrindo. É isso, então 0 graus. Tampa fechada e 180 tampa aberta. Então eu vou fazer esse teste aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar a medição do sensor, não quero fazer medição agora. Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele me dê informação aqui na tela, veja, serial, ó, ponto print ln, vou colocar assim, ó, fechando tampa. Aí ele vai mostrar no monitor serial, fechando tampa, vai aguardar 3 segundos e vai fechar a tampa, tá? E aqui, ó, abrindo tampa. Abrindo tampa. Ele vai aguardar 3 segundos e vai abrir. Agora, na verdade, eu posso fazer o seguinte, né? Ele diz que vai fechar e espera, né? Na posição que eu pedi. Acho que é melhor, fica mais fácil. Ele avisa, fecha e espera. Porque aí tem como a gente conferir aqui. Abrindo tampa, 180, pronto. Então, a gente vai testar só o servo. Vamos ver se só o servo está funcionando. Por quê? Depois que eu testar o servo, pronto, eu testei todos os componentes. E agora a gente vai, né, aplicar na lógica do projeto, na lógica de programação. Ó. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Poxa, eu apaguei sem querer aqui o delay. Eu acho que eu fiz Ctrl X. Aí ele tá abrindo e fechando e não tá saindo da posição. Faltou outro delay ali. Pronto, agora. Peraí. Vamos lá. Fechando o tampo, tá errada.
Ele tá fazendo o contrário. E ele não tá abrindo totalmente. Tem que esticar mais, né? Hã? Vamos fazer abrir mais, tentou várias vezes. Mas ele abre só isso mesmo? Hã? A gente tava abrindo mais um pouquinho, Mas veja que tá ao contrário, tá vendo? Sim. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Abrindo tampa, ele fechou. Então tá ao contrário, tá? Então, tá vendo o que é importante aqui, ó? Fechando é 180 e abrindo é 0, certo? Quando vai mudando o patamar, ele vai fazendo isso. Ó, abrindo tampa. Fechando. Então agora tá certo. Tá? Agora tá certo. Aí o que é que nós vamos fazer? Beleza, agora eu sei aqui que tá tudo funcionando direitinho. Então na nossa lógica de programação, o que é que a gente faz? A gente detecta, né, se tem alguma pessoa, que é a medição do sensor da tampa. E na medição do sensor da tampa eu vou colocar um if aqui, ó, medição do sensor tampa. Eu meço a distância e vou fazer o seguinte, vou pegar aqui distância do sensor tampa e vou fazer isso aqui. Eu vou ativar, né? Agora eu vou ativar. Ó, medição do sensor tampa. Eu vou verificar se distância do sensor tampa for, vou colocar 15 centímetros, por exemplo, né? 15 centímetros tá bom? Ou 10, 10, né? 10. Tá 10. Ó, se for menor que 10, quer dizer o quê? Que ele detectou, pessoa próxima da lixeira. Pessoa próxima da lixeira. Tá? Se a distância for menor, eu vou colocar aqui é menor ou igual, tá? Então, se a distância for menor, aqui ó, distância menor, detecção próxima, sim. Aí ele vem para cá, abrir tampa. Então, eu preciso colocar entre esse if aqui a função que vai abrir a tampa, a instrução que vai abrir a tampa, que é qual? Qual é a função que vai abrir a tampa? Que a gente acabou de fazer agora. É essa aqui, né? Abrindo tampa. A gente não acabou de fazer? Aí eu coloco ela aqui dentro, ó. Se a distância do seu tampa for menor ou igual a 10, abre tampa. Ó, abrir tampa. Aí depois ele faz o quê? Ele vai continuar verificando. Tem alguma pessoa próxima? Então ele vai abrir a tampa, tá? Ou abrir tampa se tiver alguma pessoa próxima. Se não tiver nenhuma pessoa próxima, é o quê? É se a distância for maior do que 10, tá? Então eu vou fazer um outro if aqui. Poderia ser else? Poderia, né? Eu gosto de colocar eu gosto de colocar outra condicional aqui. Aí eu posso até copiar e colar essa mesma função e só alterar aqui, ó. Vamos lá. Aqui é se detectou a pessoa. E aqui embaixo é se não tem pessoa sendo detectada, se não detectou nenhuma pessoa. Só deixa eu somar com 10. Aí eu vou colocar aqui, não há pessoas, não há ninguém, né? Não há ninguém próximo da lixeira. Se não existe ninguém próximo da lixeira, o que é que eu tenho que fazer? Se não tem ninguém, o que é que eu tenho que fazer com a tampa? Fechar. Então eu vou colocar aqui, ó, a instrução de fechar. Qual é a instrução de fechar? É o que a gente acabou de fazer aqui, fechando o tampa. Pronto. Além disso, ó, montei tampa fechada, eu preciso fazer o quê? Medir a distância interna, tá? E como é que mede a distância interna? Com o sensor de nível. Aí eu puxo essa função para cá e coloco aqui, tá?
medição do sensor de nível. Beleza. Aí aqui tem outro if, ó. Detector distância reduzida. No caso seria a lixeira cheia. A lixeira cheia. A lixeira cheia, se o sensor estiver na tampa, o lixo vai estar bem perto do sensor. Então vamos supor que a distância de, sei lá, 3 centímetros, por exemplo. Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Então eu vou colocar aqui, ó, medição do sensor de nível. A medição do sensor de nível ele vai medir aqui. E essa distância aqui, ó, é a distância do nível da lixeira. Então você vai pegar aqui e vai fazer. Se, aí ficou um if dentro do outro, né? Se, aí eu posso fazer o seguinte, para não complicar. Eu faço a medição do sensor de nível, né? Na verdade vai estar implícito, né? Então eu vou colocar dentro dessa função aqui. Medição sensor nível. Eu vou colocar aqui dentro. Ao executar lá, está sendo executado aqui e está sendo medido. Então eu vou colocar aqui. Se a distância do sensor de nível for menor do que 3, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Se a distância for menor que 3. No caso, a tampa não abriria. Não, aqui eu estou medindo o nível agora. A tampa está fechada. Eu estou medindo, ó. Aqui eu estou medindo o. Aqui a tampa está fechada no caso. Isso aí vai medir o nível interno. Aí se for menor do que de 3 centímetros ou menor, significa que a lixeira está cheia. Isso, então. Aí eu vou colocar a lixeira está cheia. Certo? A lixeira está cheia. O que é que eu tenho que fazer? Aí vocês colocaram aqui, acender o LED. Aí eu vou colocar digital, right. Aí eu vou colocar LED, right. Certo? Beleza? Sendo que tem outra condição. Se a distância for maior que 3, ó, vou colocar distância menor ou igual a 13 e distância maior que 3. A lixeira Está vazia. não necessariamente, né? Não está cheia. Não está cheia. Porque ela pode estar, né? É. Não está cheia. E o LED apaga. Beleza? Beleza. Então aqui nós terminamos o nosso projeto. Agora falta a gente declarar o LED aqui, que eu não declarei, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, int LED. O LED está em qual porta? O LED está no pino 10, certo? E aqui você vai colocar aqui, ó, pmode LED o que? Output, certo? Todo mundo entendeu porque é output? Sim, sim. Que é a saída, né? Saída. Pronto. Fazendo isso, nosso código está até concluído. Vou salvar aqui e vou fazer o upload, tá? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp para mandar o código para vocês. Então, medição do sensor tampa. Opa! Ó, distância sensor tampa não foi declarado. Distância sensor tampa não foi declarado. Sabe por quê? Por quê? Porque quando eu declaro, aí vem o conceito de programação. Quando eu declaro uma variável dentro de uma função, ela acaba que sendo uma variável local. Então essa variável distância sensor tampa só pode ser usada dentro dessa função void medição sensor tampa. E eu não posso usar ela em outro lugar. Para eu usar ela como um escopo global, eu preciso declarar ela lá em cima. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, não vou declarar ela aqui. E o mesmo vale para cá. Vou declarar ela lá em cima. Sensor tampa e sensor nível. Aí eu vou colocar aqui, ó. Float. Opa, float. Sensor tampa. E float. Sensor nível. Vamos ver se ele vai aceitar agora.
Agora, pelo menos o erro de programação não deu. Vamos ver se agora o projeto aí vai funcionar. Quando carregou, vou colocar aqui. Ó, não há ninguém próximo da lixeira. Fechando a tampa. Aproxima aí. Não. Não. No outro. Não, deixa perto. Deixa a mão perto. Não, deixa a mão perto. 10 Deixa a mão perto. centímetros que ele foi junto abaixo. Aí. Pessoa próxima da lixeira, abrindo a tampa. Certo? Pronto, agora tira a mão. Tira a mão. Pronto. Não há ninguém próximo da lixeira, fechando a tampa. Agora tem que fazer a medição do nível. Ó, a lixeira está cheia, ele está dizendo. Medição do nível da lixeira, 0. É porque tá tocando nos fios. Ou na. Hã? Ah, porque tá aqui, tá pra cima. Se botar a mão aqui e tentar abrir. Não, mas não era para dar 0, né? Não era para dar 0. Por que tá dando 0? Não era para dar 0, não. Ele tá dando 0. Era para dar... Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou salvar e vou fazer o seguinte. Vamos fazer medição do sensor tampa. Medição do sensor tampa. Medição do sensor nível. Do sensor do nível. Eu vou copiar para cá. Ó, vou copiar para cá e vou colocar vou colocar aqui e vou comentar, ó, preste atenção. Eu quero testar só o sensor do nível. Eu vou comentar essa parte do código aqui. Então eu não quero saber mais de nada. Eu quero saber só porque está dando 0 lá, medição do sensor de nível. Porque a gente já testou, tá dando normal. Então talvez seja algum conflito do código aí, alguma coisa que... Vamos ver. Medição do sensor nível. Ele vai testar só isso. Não mexeu aí não? Não desencaixou não? Medição do nível da lixeira. Porque estava funcionando. Ver se. Vê se não desencaixou. Medição do nível. Pera aí, eu acho que eu... Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ultrassônico. Ah, rapaz, esse... Na verdade, eu esqueci de excluir isso aqui, ó. Distância, não, isso aqui não precisa. E sensor tampa, isso aqui não precisa também. Porque ele já declara lá em cima. Então, vamos ver se o problema foi isso aí. Tá mexendo aí? Vamos desconectar um pouquinho. Pronto, vamos ver, acho que... Mas o outro funcionou, né? Então acho que não foi. Eu acho que não foi isso não, porque o outro estava funcionando. Ih, rapaz, tá dando 0. Sensor nível tá dando 0. Sensor nível é pino 9 e pino 10. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui esse código da biblioteca. Código da... eu mexi, mas estava funcionando lá, né? Se não funcionar, alguma coisa vocês mexeram aí que estava funcionando aí para O pino 10 não é o LED não? Na programação? Eu botei 10 aqui, foi? Porque seria 8 e 9. Não, mas ele não funcionou? Pera aí. Esse daí é o da tampa. E eu tinha colocado o pino 9 e 10, né? O LED não tá no pino 10 não, então. Porque eu coloquei, naquela hora que eu coloquei no 9 e no 10, se eu tô assim. O LED deve estar em outro pino. O LED tá conectado aí? Não. Ah, então é isso, pô. Então, na verdade, ó, sabe por que deu errado?
Sabe por que deu errado? Ok, ó, agora eu sei. Sabe por que deu errado? Porque a gente declarou, ó, o 9 e 10 está funcionando bonitinho. Aqui a gente colocou o 10, não é 10. Aí vocês conectam num pino 11 aí, outro pino. Tá? Então o erro era isso. Porque, ó, eu coloquei aqui e funcionou. Então veja como é importante você sempre ter o código da biblioteca, né? Agora vai. Aí. Bota a mão aí, Rafa. Nível da lixeira, ó, pronto, deu 16.6 agora. Ainda não acendeu. Puxa mais aí pra acender o LED. Não, então, mas ó, medição do nível da lixeira, 5. Mas ele já tá. Deixa bem próximo aí. Ó. Tá, então, mas veja aqui, ó. Eu acho que é melhor a gente colocar um valor menor que 5. Por quê? Porque, ó. Então eu vou colocar aqui. Aí eu vou voltar o código para como estava, né? Vou tirar esse daqui. Não é? E vou colocar aqui, ó, menor do que 5. Menor igual a 5. Eu vou colocar aqui 5 também. Pronto, agora o nosso projeto provavelmente vai funcionar, tá? Ó, não há ninguém próximo da lixeira, fechando a tampa. Aí ele vai medir o nível, medição do nível. A lixeira não está cheia. Certo? Agora aproxime a mão do sensor do nível da lixeira. Ele tem que dizer que a lixeira está cheia. Ele vai dar. Fica aí. A lixeira está cheia, deu 1, a lixeira está cheia, certo? Entendeu? Então o projeto está concluído. Certo? Agora, tem outro detalhe. Se a lixeira estiver cheia, ele abre a tampa? Não. No caso, poderia desativar o servo. Aí a gente não colocou na lógica. Deixa eu ver na lógica de produção. Ó, acende o LED e travar a tampa. Então, a condição. Aí tem um detalhe aqui, ó. A condição para ele abrir. A condição para ele abrir a lixeira é. A lixeira não está cheia. Né? Aqui, ó. Acende o LED e travar a tampa. Então você vai vir aqui, ó. Porque toda vez que se alguém se aproximar, Ele vai abrir. Agora do jeito que vocês colocaram, ele trava a tampa. Eu acho que aí vai a melhoria do projeto. Alguém depois vai ter que vir destravar, né? Na realidade seria isso, porque Alguém vai ter que vir depois destravar, né? A ideia seria de fazer monitoramento residencial, no caso de um edifício, de um prédio. Entendeu? Aí seria a pessoa iria lá e iria destravar. Certo. Então eu vou colocar aqui, ó, se a distância for menor que 5, a lixeira está cheia, e ele vai manter a tampa fechada. Agora, como é que a gente coloca isso na programação? Aqui. Basicamente indo para o bloco onde ele abre a tampa, e a condição para ele abrir a tampa é a lixeira não estar cheia. Tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Distância, sensor tampa. Vamos lá aqui, ó. Abrindo tampa, opa! Eu só posso abrir a tampa se a lixeira não estiver cheia. Então eu vou colocar aqui um outro if aqui, ó. If, ó, se distância, aí vamos ver a variável que mede a distância. Se distância sensor nível for menor do que quanto? 5. Do que 5. No caso tem que ser maior. Não, ele só abre se for maior, é isso. Só abre se for maior. Se a distância sensor nível for maior do que 5, aí ele abre a lixeira. Tá? Opa. Ele abre. Pronto, então, esse bloco aqui, responsável por abrir a tampa, ele depende da condição do nível da lixeira. Eu só vou abrir se a lixeira não tiver caso, cheia. ele vai abrir a tampa e apagar o LED, né? Porque o LED vai estar aceso quando estiver cheio. É isso. Mas aqui já está, aqui, ó. O LED já apaga aqui. O LED já apaga aqui. O LED só vai acender se
detectar que o sensor está Ela estiver cheia. Isso, é. Pronto, eu vou salvar, vou carregar o código e vou colocar o código para vocês e vocês estudam aí em casa o código, tá certo? Mas vou deixar já carregado aqui, por quê? Porque vocês já montam e já testam, tá? Ó, vamos lá. Ó, não há ninguém próximo da lixeira. Vamos lá. Ó, não há ninguém próximo da lixeira. Aproxima pelo abrir. Ó, abriu. Deixa aberto para ver se ele vai dar um nível. Não, ele não vai dar o nível, por quê? Por que ele não vai dar nível? Porque o seu separou, tipo, na parte de void separou eles. Que senão ia ficar aparecendo os Porque dois. a tampa aberta não me possibilita medir o nível. Entendeu? A gente não tratou isso. Aqui, ó, ele só mede o nível. Ele só mede o nível se não tiver ninguém próximo da lixeira. Ó, não há ninguém próximo da lixeira. Agora faz o seguinte. Isso, coloca aí no nível da lixeira para dizer que a lixeira está cheia. Mantém aí a mão. Pronto, agora tenta abrir a lixeira e mantém a mão em cima. Já está colocando já, não abre. Não abre. Opa. Ah, mas porque deu o nível da lixeira deu 7, né? Acho que tu mexeu a mão. Tem que deixar a lixeira cheia mesmo aí. A lixeira, não, mas tá dando 7. É porque tá dando mais que 5. Primeiro tu coloca a mão aqui no nível da. Primeiro aqui. Não, assim, aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui não é do nível? Bom, vamos manter aqui. Calma, Rafael. Deixa eu primeiro dar aqui o. Deixa ele ler aqui. Agora essa medição tá estranha, né? Não tá muito precisa não. Vocês vão ter que ajustar essa medição do nível, né? Ajuste do sensor aí. Ó, enfim, tem que ajustar aí. Você vai enchendo a lixeira e ver qual é o nível que vai dar, né? Sensor por fora. Beleza? Então é isso. Eu vou passar aqui para vocês. É o quê? Ah, não está funcionando. Não tá alguma dúvida aí? Sabe o que a gente estava fazendo? Professor? A gente ia no site e baixava uma biblioteca. E a gente não procurava no próprio Arduino. Mas vamos lá, a biblioteca do servo já vem no Arduino, a do ultrassom não, você tem que instalar. Entendeu? Beleza? Valeu. Valeu. Obrigado, professor. Valeu. Tá copiando.